Olá. Muito bem, estamos entrando no ar com mais um vídeo especial, né, para nós que estamos aqui essa bancada, né, dando estudos que não são qualquer estudo, são estudos, né. Quero agradecer ao meu amigo que mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo: meu amigo, o seu canal é um canal excelente. Digo, meu amigo, é o que eu tento fazer, né? A excelência do canal está em que a gente passe informações corretas, tá? O conteúdo correto, ok? Tudo bem. Dito isso, eu quero é, pedir a você que está chegando novo nesse canal, que de repente alguém indicou, alguém disse, olha, tem um canal aí e tal, e você está chegando agora. Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like, tá? Deixa aquele like legal, que aí você vai estar ajudando a gente, certo? E aí você vai poder, diríamos assim, ajudar bastante a gente, né? Divulgando, compartilhando os vídeos, enfim, ok? E se você quiser ser um parceiro financiador do canal, aí a coisa melhora mais ainda, porque você vai ajudar a gente a dar um padrão de qualidade para isso aqui, tá? Melhorar mais ainda. E aí você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, né? E aí você vai nos ajudar a seguir em frente. Oh, ok, ok, né? Então nós fizemos dois vídeos agora, dizendo assim, é, as mentiras do Deus Demiurgo, né? E aí nós estamos vendo quantas barbaridades estão explicitamente na Bíblia e que os cegos não querem ver, porque não são despertos, né? Quantas revelações Jesus faz nos evangelhos gnósticos, quantos, porque não são só evangelhos, tem apocalipses gnósticos, tem cartas gnósticas, tem tratados gnósticos, todos aqueles que comprarem o livro Biblioteca de Nag Hammadi, da editora Madras, vão ter essa possibilidade, né, de receber esse belíssimo conteúdo. E vão poder ler e fazer as suas próprias análises, né? Afinal de contas é isso, né? E lá na editora Garbalux tem 3 livros que eu deixei indicado num dos vídeos aí com o endereço, ok? Certo? Só procurar. Nos últimos 4, 5 ou 6 vídeos aí que a gente fez, ok? Beleza? Tudo bem. Uma das coisas que eu ouço muito, gente, eu estava olhando agora há pouco aqui no meu pobre celular, um grupo que tem, né, os macionitas. Nossa, gente, o líder dos macionitas aqui no Brasil, que veio lá de uma igreja cristã unicista, se desdoceta, tem cada opinião a respeito de determinadas coisas que beira... Por que eu não falo nada mais naquele grupo? Porque quando você começa a tocar em assunto de gnose, ele não gosta. Ele quer que você fique falando só de Macion, das loucuras de achar que o Jeová fez um acordo com Jesus, de que Judas que se transformou em Paulo, enfim, é um monte de coisa, entendeu? Então tem cada coisa assim que os caras viajam da maionese, eu não sei onde eles... as bases todas estão todas lá no Novo Testamento que ele acha que ele encontra. Tá? Algumas coisas, gente, que nem sentido fazem. Então, vamos lá, né?
Mas uma das coisas que eu sempre vejo é as pessoas perguntando: me fala, Robson, o- de fato, o Javé, você sempre fala que Javé é o Enlil das tabuletas da Suméria. Não, não é que eu falo, não. É que existem estudos mostrando isso. Ok? Presta atenção aqui no que a gente vai ver aqui agora. Tá? Que isso aqui é uma preciosidade. Diz o seguinte: é Javé Enlil? Uma pergunta, né? Pergunta. Deixa eu baixar aqui. Né? É uma pergunta. É Javé Enlil? O que você acha? Né? Então diz assim: na Bíblia, Javé libera o dilúvio para exterminar a humanidade pecadora e fazer um novo começo com Noé, uma espécie de reset. Nos textos mesopotâmicos, Enlil traz dilúvio para eliminar toda a humanidade, o que o tornou porque o que se tornou irritante para ele, né? Enquanto Enki transgride a proibição de falar, possibilitando um novo desenvolvimento da humanidade através de Atrahasis, tá? Que é o Ziusutra da, né, lá das tabuletas da Suméria, né? Na épico de Gilgamesh. Né? Então, se você perceber, olha, foi Javé quem liberou o dilúvio na Bíblia, e foi Enlil que liberou o dilúvio nas tabuletas da Suméria. Qual é a relação que ambos têm? Me fala aí. Né? Não seriam os mesmos seres? Claro que são. Né? Javé é um deus de guerra e tempestade. O nome Enlil, preste bem atenção que ele está fazendo uma relação. O nome Enlil significa Senhor da Tempestade. Ele também é um deus de guerra. Sua esposa é Ninlil, Sud. Enlil primeiro a estupra e depois a seduz duas vezes, disfarçado de outra pessoa, indicando uma atitude negativa em relação à feminilidade. Gente, esses deuses, o Jeová, que é o mesmo Enlil, que é o mesmo Yaldabaoth, eles são verdadeiros tarados psicóticos, porque, gente, se vocês olharem a história toda desse povo, eu estou só tirando aqui a sandalinha do pé, porque eu estava olhando uma quadrilha aí, né, que aqui no Pará tem quadrilha, né? É muito interessante, mas eu resolvi vir embora porque começou a chuviscar e eu estou me recuperando de uma gripe, né? Então não é fácil a gente se recuperar de uma gripe, ok? Então, o Enlil fez o que fez com Enlil, né? Certo? O Yaldabaoth fez a mesma, a mesma atitude com relação a Eva, com os arcontes, e ainda tentou isso com a Nória, tá? Quando ela tentou é, persuadir o Noé de não construir a arca, porque no fundo, Noé trouxe o dilúvio sobre a terra. Porque se ele não constrói a arca, não ia ter dilúvio, porque ele ia destruir a terra de Noé. Se Noé fosse um cara decente, ele teria dito, não, eu não vou permitir que destrua toda a terra, de jeito nenhum, eu não vou construir nada. Não. Dane-se os outros, lá vou eu. Né? Então, vocês veem que há uma certa tara na cabeça desses deuses, tanto do Enlil, do Yaldabaoth, do Javé, que são as mesmas figurinhas, que às vezes a gente fica até pensando
que esse pessoal, eles não, esses deuses, supostos deuses, que não são deuses, tá, pessoal? Tem que deixar claro isso aqui, né? A Bíblia não fala de Deus. Vou repetir. A Bíblia não fala de Deus. Mais uma vez. A Bíblia não fala de Deus. Não no sentido de como nós compreendemos Deus, né? Aquele onisciência, onipresença, onipotência, inefável, indizível, impronunciável. Não. Definitivamente essa figura lá não é senão um impostor mentiroso. A gente já viu isso aí, né? Contar mentira, ele adora contar mentira. Enganar os outros. Se passar por coisas que ele não é. Você vê que, por exemplo, Enlil faz exatamente isso com a esposa. Ele estupra, depois se faz a seduz, se fazendo passar por, por pessoas diferentes. Vejam como esses seres, eles mudam de corpo, eles mudam de aparência. Vocês estão entendendo a gravidade em que nós vivemos? Esses seres podem se disfarçarem de qualquer coisa que eles quiserem. Então, já vi muita gente dizer: ah, não, Yaldabaoth é uma coisa, Javé é outra coisa, Enlil é outra coisa. Não, não é outra coisa. É porque você, infelizmente, não estuda. Se você estudasse, você veria que eles são as mesmas coisas. Tranquilo. Os gnósticos olharam, viram o Deus da Bíblia, tá? E disseram: esse Deus aqui é um falso Deus, é o Yaldabaoth. Ora, hoje os estudiosos vão e dizem: esse Deus da Bíblia é o mesmo Enlil das tabuletas da Suméria. Então, portanto, a relação está completamente sincronizada. Ok? Então, observem o quanta coisa aí, né? E veja que eles têm uma visão muito negativa de mulher, tá? Eles têm uma visão absurda sobre mulher. Desculpe eu dizer, mas toda essa doença que está tendo no Brasil sobre de tratar a mulher como se fosse um objeto, isso é fruto do Paulo, das cartas de Paulo, outro que é tudo menos um cara decente, né? Porque é absurdo o problema que esse pessoal tem com mulher. Vocês já repararam isso? Né? Então, a gente está vendo aí um cara querendo colocar, né, para votar uma lei em que a mulher ela recebe uma pena maior do que a do estuprador. Isso é revoltante. E se diz cristão, se diz pastor, anda com Bíblia debaixo do braço. Nós estamos defendendo a vida. A vida para nós é mais importante. Tá? Porque o inocente não pode se defender. Sabe por quê? Gente, você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu também já fui dessa laia. Eu também já fui desses católicos fanáticos que ficava falando, besoferando que, ó, sou contra o aborto, ó, né? Eu cansei de cantar com música, eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar. Eu sou católico, apostólico, romano e não vou deixar a minha fé por outra fé. Né? Eu cansei de cantar essas coisas. Cansei de defender de que masturbação era pecado. Relação sexual antes do casamento era pecado. Ok? Pregava isso para os outros. Então vocês acham que eu estou falando isso aqui porque sou um simples estudioso? Não, eu vivenciei essas coisas. Nós estamos vivendo no mundo do engano, da mentira, do engodo. A maioria das pessoas que pregam essas coisas fazem coisa pior do que isso. Né?
Eu fui um bom pregador, tanto que os padres aqui que vinham para a paróquia vinham com a missão determinada pelo bispo para me perseguir, né? Para me excluir, para me colocar, né? Gente, você sabe o que é perseguição? Eu sofri durante 30 anos da minha vida dedicado à igreja. Chegou o momento que eu tive que abandonar tudo isso, por quê? Porque eu não queria viver na hipocrisia, né? Então, muita gente aqui na minha cidade tinha maior. Pois eu era aqueles católicos que pregavam essas coisas. Então, quando eu vejo esses evangelicopatas falando e catolicopatas, né, porque são psicóticos com relação à mulher, que qualquer coisa desmerecendo mulher, sabe, falando. Veja lá na Câmara de Deputados, aqueles caras são. Quando se trata de tratar mal mulher, eles tratam mal, gritam, berram, né? E eu tenho pena, porque aqui no Pará tem um cara aqui que quer eleger ele para prefeito de Belém do Pará, e era um. Quem via ele lá na Câmara falando as herdas que ele fala, imagine ele prefeito de uma cidade. Mas não é como o povo, de uns tempos para cá, está sofrendo de burrice aguda, é isso mesmo, entendeu? É. Então, Javé também teve primeiro uma esposa, Áxera, está aqui, ó. Para quem não se lembra, Javé tinha mulher, tá? Sabe qual era o símbolo de Áxera? Uma árvore, né? Uma árvore que aparentemente foi rejeitada, né, diz o texto, e cujo nome mais tarde não foi mais mencionado, de modo que ele foi encoberto na Bíblia. Novidade. Porque até hoje não se reconhece Sofia como a deusa que é aquela que não criou, mas forneceu a substância primordial para que o Yaldabaoth modelasse esse sistema em que nós vivemos. Essa prisão que está aqui atrás de mim. Certo? Isso também indica que a atitude negativa em relação à feminilidade. Mas é dito sobre ela abaixo. O professor John Dee alega em seu texto Javé and the two gods and the goddess of Canaan, que Javé pode ter tido casos com duas outras deusas. Não é? Enlil, então veja só, Javé teve mulher, ok? Correto? Teve mulher? Teve. Né? Hoje são pesquisas, gente, os textos ugaríticos estão hoje desmontando um monte de coisa sobre a Bíblia. Os gnósticos tinham razão. Tinham razão. Você já pensou? A Nória tentou alertar o Noé e disse: não constrói a arca, tacou fogo na arca. E depois foi perseguida pelos arcontes, pelo demiurgo, para tentar estrupá-la. E eu acho engraçado mulheres que se calam diante sabe, baixam a cabeça diante desse patriarcado, desse domínio, não se rebelam.
e às vezes até ainda, oh, eu sou contra. Você sabe quantas mulheres morrem no Brasil porque às vezes tem pobres, porque tem que praticar aborto às escondidas? Né? Então, eu sempre digo que nós devemos ter muito cuidado no Brasil, porque nós estamos pondo em risco a liberdade. Porque um dia que um evangélico desse maluco sentar na presidência da República, vai transformar o Brasil numa república teocrática, aonde vai predominar mulher que cortar o cabelo vai levar o farelo, que não usar saia até o calcanhar vai, né? Então é assim. Tá? Então, eles ainda não entenderam que o Estado é separado da religião. Você quer ser contra o aborto, vá lá na sua igreja e você vai lá, orienta as suas ovelhas. Olha, aborto, não, vocês não pratiquem aborto. Que tal, problema seu com as suas ovelhas. Tá? O padre tem o direito, o bispo tem o direito de falar contra o aborto dentro da instituição dele. Agora, transformar o parlamento num lugar aonde eu quero impor usos e costumes da minha igreja, esse pessoal tão doido, deviam ser preso, bando de canalha, que estão agindo em nome desse Deus demente da Bíblia. Tá? Deus demente da Bíblia, que nada mais é que o Gadu, que nada mais é que o Jabulon, que alguns covardes não têm coragem de vir dizer aqui. Né? Então o Javé é o Enlil disfarçado. Tá? Olha aqui, ó. Tá? Enlil, às vezes, é amigável com a humanidade, mas também pode ser severo, colérico e até cruel. Né? Ele castiga excessivamente os humanos e lhes envia calamidades. Quem não reconhece nele o Deus bíblico, quem não reconhece nele o Deus bíblico? Então, portanto, Enlil é Javé, pessoal. Algumas imagens mesopotâmicas o mostram com uma coroa com chifres. Tá? Certo? Ok? Então eu vou pular aqui. Tá? Pular aqui. Porque eu quero mostrar uma continuação disso para dizer para vocês, né? O que é. Deixa eu só pegar aqui o conteúdo, gente. Vai chegar aqui. Tá aqui, ó. A espiritualidade gnóstica e os Anunnaki. Então, observe. Uma breve descrição da criação, como descrita pelos cristãos gnósticos, é a seguinte. Baseando-se no apócrifo de João, tá aqui. Tá? Aqui, vamos lá. Lá aqui, vamos lá. Oi. Olha aqui. Nesse aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Baseando-se no apócrifo de João, também chamado o Livro Secreto de João, o primeiro ser invisível e sem nome é descrito como uma luz imensurável. Ele é eterno e indestrutível. Através do seu testamento, uma companheira chamada Barbelô, a etimologia do seu nome é contestada, ela também é chamada de Pronóia ou Providência, emanava dele uma luz igual a ele, o primeiro pensamento, a mãe primordial da criação, o Espírito Santo. Tá? Através, então, portanto, o pai, a mãe, que é também chamado de Pronóia, Noia, ou pode-se dar esse título de Espírito Santo, que eu não concordo muito. Através de uma centelha do primeiro ser, saiu dela o andrógeno, o autogênese, o autogerado, a quem chamamos
comumente de Cristo, mas só que Cristo é, na verdade, uma emanação do alto gerado. Então, o primeiro ser é de Cristo. As 4 eras de luz emergiram para servir a Cristo. A última delas é Elelete, a qual a margem da perfeição divina pertence Sofia, a sabedoria. Tá? Então eles vão aqui descrever isso aqui. Tá? Então nós vamos, eu vou passar aqui à frente e dizer assim: por falta de um elemento masculino, no caso de Sofia, né, surgiu a entidade que, por causa da imperfeição de Sofia, apareceu como um dragão ou uma serpente com cara de leão. E ele chamou Ialdabaoth, provavelmente do aramaico Ialdabaoth, ou filho do caos. Né? Chocada e vergonhosa, ela primeiro o escondeu em uma nuvem e depois jogou-o para fora do pleroma, o reino da perfeição divina. Escapou para as regiões inferiores. Depois disso, Sofia, tendo perdido a graça do primeiro ser, foi chamada Nória. Mais tarde, ela encarnou como filha de Adão e Eva. Tá? Esse é o que ele está descrevendo. Tá? Não é o que dizem os gnósticos. É uma interpretação que ele está dando. Tá? Os filhos de Caim e Abel, no entanto, foram concebidos porque Ialdabaoth estrupou Eva. Tá? O primeiro filho real de Adão foi Sete. Então, Enlil estrupou, a Javé fez o mesmo e o Ialdabaoth faz o mesmo. Qual é a semelhança entre eles? Certo? Aqui, novamente, temos a questão do estupro, né? Que já vimos no capítulo anterior. Enlil havia estuprado a esposa Nilil. Como vemos, Ialdabaoth é o nome gnóstico de Javé. Está aqui, ó. Então, se Javé é Enlil, Ialdabaoth é o nome de Javé. É o nome gnóstico de Javé. Em Gênesis 4:1, lemos: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: ganhei um homem do Senhor, de Javé. O texto hebraico também poderia ser no entanto, ser entendido como dizendo: e Adão sabia que ela havia engravidado e dado à luz a Caim. E ela disse: consegui um homem com Javé. Tá? Então, portanto, Adão e Eva, Caim e Abel seriam provavelmente filhos de quem? De Javé. Tá? Hoje os estudiosos têm uma sinalidade de que isso seja verdadeiro. Tá? E Ialdabaoth roubou o poder da sua mãe, embora ele ainda fosse fraco, ele era ambicioso e cobiçava o poder. Ele emanou 12 entidades, os arcontes, para governar nas regiões inferiores que ele havia ocupado para si mesmo. E também criou 365 anjos como assistentes. Em sua arrogância, ele se gabou aos arcontes: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Por isso também é chamado de Samael, o cego, porque não queria ver a verdade. E também é chamado de Saclas, o tolo. Né? Então, você vai ver aqui, ele vai repetir a história toda, que já tem em outros vídeos, eu não vou repetir isso aqui, mas eu estou querendo mostrar para vocês, né, o quanto, né, a relação entre Enlil, Javé e Ialdabaoth, que muita gente questiona dizendo que são seres completamente diferentes. Não, queridão, é só vocês estudarem um pouquinho mais, tá? Algumas versões do Apócrifo de João também mencionam dilúvio, tá?
e Aldabaote lamentou ter criado os humanos que, de certa forma, eram superiores a ele, e por essa razão queria soltar o dilúvio sobre eles. E é verdade. Aqui nesse livro, por exemplo, ele conta, e Jesus vai dizer que o dilúvio não ocorreu como Moisés disse, mas ele diz que o que é que aconteceu? Várias pessoas se salvaram no dilúvio, não foi só Noé, que eles foram escondidos numa nuvem. Ora, claro que numa nuvem você não pode colocar uma pessoa numa nuvem. Algum equipamento ou uma nave espacial levou muitas pessoas para os lugares altos para que o dilúvio acontecesse e terminasse. Ora, se Enlil provocou um dilúvio, Javé provocou um dilúvio e Aldabaote provocou um dilúvio, qual é a diferença entre esses seres? Fala aí para mim. Tá? E agora podemos, assim, diz o escritor aqui, e agora podemos estabelecer as seguintes comparações hipotéticas. O primeiro ser é Barbelô, que equivaleria a Apsu e Tiamat. O primeiro ser, que é o Bitos, né, e a Barbelô, equivaleriam ao Apsu e Tiamat. A queda de Aldabaote das regiões escuras é a deserção do primeiro Anunnaki. E Aldabaote, afastado do primeiro ser Babelô para se apresentar como Deus, é o decídio de Apsu e Tiamat para fazer Anunnaki se afastar deles. Tá? O Anunnaki se afastar deles. Apsu, querendo reverter a criação dos humanos, desdém de Enlil, tá? Pelos humanos, querendo revelar sua criação. Então, ele está fazendo aqui essa relação, tá? Muito interessante, porque ele vai dizer assim, uma comparação dos textos gnósticos de Gênesis 2, óbvio que Aldabaote é idêntico a Yahvé, portanto, Enlil. Ele e seus arcontes são Anunnaki. Isso explica as monstruosas crueldades realizadas em nome de Deus no Antigo Testamento. Ao comparar o Antigo Testamento com os textos mesopotâmicos, deve-se ter em mente que a Bíblia é pró-javística, tá? Então é pró-Javé, e pinta uma imagem positiva de tudo que tem a ver com Enlil, Javé, enquanto os textos gnósticos são críticos de Javé e, portanto, pintam em diferentes cores. Portanto, os últimos textos irão usando sua própria terminologia, descrever o processo de criação antes do surgimento de Yaldabaoth, Javé, que outros textos omitem ou que foram negados aos escribas. Tá? Orígenes, o pai da igreja, no século II e III, não era agnóstico, mas estava próximo deles. Sua cosmovisão se compara bem com a dos cristãos gnósticos e pode ser vista como complementar a eles. Segundo Orígenes, existem 12 níveis no universo. O nível mais alto é a luz divina do Criador primordial. Abaixo disso estão 9 hierarquias angelicais. O 11º nível é dos humanos, e o 12º é o nível dos demônios e adversários. De acordo com Orígenes, no início estávamos todos no primeiro e mais alto nível, como filhos da luz, que depois se desenvolveram e cresceram. Com o tempo, muitas dessas crianças se cansaram da existência na luz, que se torna monótona para elas. Tá? Portanto, eles queriam sair da luz para ter experiências que de outra forma não poderiam ter. Então ele está contando aqui a narrativa de como Orígenes, né, que não era tido como gnóstico, mas tinha uma proximidade muito ali, né,
com os gnósticos, ideias parecidas, mas você vê que absurdo, né? Que absurdo. A gente vê o engano, a, a, as mentiras que são ditas a respeito, né? Quantas mentiras o Demiurgo começa a contar. Então, portanto, meu querido, Yaldabaoth, Javé e Enlil são o mesmo ser, tá? O mesmo ser. Não se engane com relação a isso, tá? Não se engane, ok? Então eu vou aqui dar mais uma puladinha aqui, né? Diz aqui, ó, estamos cansados de saber que Deus foi o criador do mal e também ele é o mesmo que cometeu suas próprias mãos inumeráveis matanças, carnificinas e assassinatos. Mas aqui vamos aprofundar uma história contada no Evangelho de João e que mostra que Deus criou as enfermidades apenas para demonstrar seu poder de curá-las, o que quase nunca consegue. Praticamente todos os crentes conhecem a famosa história do cego curado por Jesus. Também veremos outras incoerências desta história. Então vocês vão ver, pessoal, uma coisa interessante, tá? Que é aquela história do cego, né? Que Jesus cura, e aí eles vão perguntar, ó, Senhor, porque quem pecou? Foi eles ou o pai, os pais deles? Aí Jesus vai dizer, não, nem eles, nem ele, nem os pais. Isso aconteceu a ele para que se manifestasse a glória de Deus. Quer dizer, pera lá, pera lá. Tu tá me dizendo que Deus deixou um cara nascer cego para um belo dia ele poder curá-lo? É isso mesmo? Quer dizer que Deus deixa alguém pegar um câncer para depois supostamente curá-lo, que na maioria das vezes não cura? Porque senão não morriam padres, pastores, freiras, aos montes, às pencas de câncer. E eles servem a quem? A esse Deus que eles dizem que é maravilhoso. Eles servem a esse Jesus que cura todas as enfermidades. Né? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E muita gente canta essa música. Né? E no meio de 30 mil pessoas doentes, uma recebe uma cura. Que na maioria das vezes nem vem de Deus, nem de Jesus, nem de ninguém. Vem do próprio organismo que muitas vezes cria um mecanismo inteligente para curar o próprio corpo. Vocês estão entendendo? A gravidade em que nós estamos metidos, gente, é um engano atrás do outro, né? Mas vamos aqui, né? Aqui. Vamos lá, o versículo está descrevendo o seguinte. Eu nem vou ler o texto porque eu contei a história já, mas ele vai dizer isso aqui, ó. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ok? Tudo bem. Tá? Então, essa história coloca uma série de dúvidas da bondade de Deus. Né? E está colocando aqui, ó, da bondade de Deus. E de Jesus na mente de qualquer um que pare um pouco para pensar. A história é simples. Jesus encontra um cego de nascença
e, claro, como qualquer outro enfermo que lhe cruzava o caminho, o cura. O diferente nessa anedota são as palavras com que Jesus os brinda para explicar a origem da enfermidade do homem, nesse caso da cegueira. Um de seus discípulos pergunta a Jesus, nem pecou ele, nem seus pais, nem foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Em outras palavras, Deus enviou a enfermidade a este homem, desde que nasceu, para que anos mais tarde, depois que imensos sofrimentos, aparecesse o maravilhoso Jesus e demonstrasse todo o seu grande poder do seu Pai e dele mesmo. Quem, em seu juízo perfeito, não consegue ver apenas a vaidade e o egoísmo nesta ação? Deus, em um ato de presunção e de falta de sensibilidade, condenou esta pessoa a sofrer desde seu nascimento só para depois poder demonstrar o poder de impressionar pessoas. Tá? Aí você está vendo, olha só. E eu vou mais aqui, eu quero ir mais aqui, né? Eu queria ir pegar um texto bem aqui, gente, que tem muito a ver, uma coisa, né, muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro. Tá? Aqui. Ó. A Bíblia realmente diz que existe apenas um Deus, ou diz que existem muitos deuses, né? Então, aqui, eu até nem queria pegar esse texto aqui, que eu quero pegar, é mostrar uma outra coisa aqui que ele vai dizer, tá? Ele vai dizer aqui, ó, não é essa parte, eu vou pular, 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 tchan, 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 tchan. Só porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui que é incrível, né? Bora, vamos lá, aparece, né? Eu quero ver aqui que tem um texto aqui que ele vai falar exatamente sobre o Javé, né? O quanto ele é coisa, né? Então, ele vai contar algumas coisas sobre Javé, né? Que são os absurdos, né? A fábula, né, do monoteísmo judaico, mas não é isso que eu quero, tá? Mas ele vai falar principalmente sobre os aspectos da violência, né, que Deus vai fazer, né, de como Jeová vai agir durante todo o Antigo Testamento, aplicando matanças e mais matanças. Se eu não encontrar, eu vou deixar para o próximo vídeo a gente encontrar ele e falar, ok? Eu acho que não está aqui mesmo, não é? Então não adianta aqui, né? Está aqui, ó. Ele vai dizer isso exatamente aqui, ó. Lembre-se, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, né? João 8,44. Vamos olhar para o Gênesis sob a sua luz. Quem contou a mentira original? Não teremos uma pista sobre a identidade de Jeová? Na alegoria do Jardim do Éden, os deuses de Jeová dizem a Adão e Eva: não deva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque naquele certamente morrereis. Então, por que Deus, um dos Elohim, um dos arcontes, sabe que no dia que dele comerdes, então se abrirão vossos olhos e sereis como Deus? Isso aí foi quem falou a serpente. Já comentei isso aqui, né? Quem estava mentindo na história? A história continua mostrando que Adão e Eva não morreram quando comeram do fruto. Longe de morrer naquele dia, Adão viveu até 930 anos de idade, né? A Bíblia também declara que seus olhos foram abertos, assim como a serpente prometeu que aconteceria. Os deuses de Jeová e até mesmo se manifestam e confirmam a verdade da promessa da serpente. Eis que o ser humano se tornou como um de nós. Eles conhecem o bem e o mal, tá?
Então, portanto, eles confirmam a história que a serpente tinha dito. Então, quem falou a verdade? A serpente. Quem mentiu? O Jeová, o Enlil, o Yaldabaoth, tá? Certo? Então, eles são os mentirosos originais. Eles vêm mentindo para a humanidade ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, pessoal. São muitos textos que eu poderia apresentar a vocês, dizendo aqui as barbaridades que o Javé, Jeová, Enlil comete. Mas a gente vai fazer isso ao longo do tempo em outros vídeos. O que a gente quer mostrar é mostrar essa mentirada e esse falso Deus que as pessoas estão servindo, tá? E que estão levando essas mentiras para dentro das nossas instituições, que são instituições do Estado brasileiro, não é? Estão indo para lá levando ideias religiosas para debater. Aquele meninão lá de não sei da onde, de Minas Gerais, um babaca, que só fala zerda, uma porcaria daquela era para estar sentada lá? Hein? Se pergunte isso. Era para estar sentado lá gente que fica querendo impor costumes e tradições religiosas no grito lá no Congresso? Querendo impor agora um conceito eles são tão... esse povo lá, pessoal, eles não gostam de mulher. Aquele papo deles lá de ter esposa, tudo é fachada. Porque eles são misóginos, como o Deus que eles servem, né? Grande parte daquele pessoal ali são de igreja e são de lojas maçônicas. A grande parte daquele pessoal ali são dementes, são pessoas desequilibradas, pessoal. E as pessoas ficam caladas diante disso. O que me admiro é a gente desperta. Eu sou desperta, eu sou desperta, eu sou desperto. Mas concorda com esses absurdos. Você não é desperto porcaria nenhuma. Pare com essa bobagem. Não é? Um desperto não concorda com uma miséria dessa. É? No fundo, você continua servindo ao mesmo Deus que matou pessoas, que matou mulheres, que matou crianças, que Yaldabaoth estrupou, né? Fez estupro, o Enlil fez estupro, o Javé fez... Pelo amor de Deus! E aí você vem para cá com conversa fiada de que você é ateu, você é desperto, que você é não sei o quê. Você não é nada disso. Mas o que a gente pode fazer? Muita coisa. Se você não tem coragem de se rebelar contra o sistema, de se rebelar contra a Matrix, de se rebelar contra o simulador, nós vamos ver o Brasil ir de bancarrota, entendeu? Por causa desse grupo de gente desequilibrada e doente que existe no Brasil. Que querem levar para lá a evangelicopatia deles, ou a catolipatia deles. Estou falando dos dois maiores grupos religiosos do mundo. Mas tem outros que fazem um monte de besteira também. Então, meus queridos, lembrem-se, Enlil, Javé e Yaldabaoth são os mesmos seres. Eles são só mudaram de nome, só mudam o nome, mas ele é a mesma figurinha. Ele é o Brahma, ele é o Alá, ele sabe, ele se disfarça de mil e uma coisa para enganar os incautos e continuar causando esse domínio, essa destruição dos seres humanos e escravizando todos aqueles que
não se submetem à sua adoração. Forte abraço e até o próximo vídeo.